Olá, meus amados, tudo bom com vocês? Meu bom dia aí para você, na paz do Senhor. Me contem aí, meus amados, como vocês estão. Muito frio. Ai, Senhor, glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor, queridos. Como tá passando rápido o tempo, né? Fico impressionada como tá passando rápido, né? Mais uma semana, olha só. Mais uma semana concluída pela graça de Deus, né? E quantas coisas para agradecer, né, queridos? Quantas bênçãos para agradecer, quantas coisas o Senhor Deus tem nos dado, nos proporcionado, quantos livramentos o Senhor tem nos dado, né? E louvado seja o nome do Senhor por nos permitir despertar em mais um dia, né? Mais um dia para honra e glória e louvor do nome dele. Vamos lá, meus queridos, vamos meditar nessa palavra do Senhor. Vamos ver o que o Senhor Deus quer nos falar hoje através da sua palavra. Olha só, hoje a gente vai estudar aqui um pouquinho da palavra do Senhor lá em 1 João, na carta de 1 João, no capítulo 1, e o versículo 9 diz o seguinte, ó. Mas se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda a nossa iniquidade. Olha só que coisa impressionante, né? Aqui Pedro está falando que se nós confessarmos, né, os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E aí eu pergunto para você, né? Essa pergunta para você e para mim hoje. Você tem confessado a Deus os seus pecados? Como é que é na sua vida essa questão de confessar pecados, né? Porque é uma coisa assim que a gente pouco se fala, né? Às vezes as pessoas pensam que por Jesus ter pago os nossos pecados na cruz, por ele ter levado os nossos pecados na cruz, que esses pecados eles não precisam ser confessados para ser perdoados. E queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Pecado precisa ser confessado. Todos os pecados precisam ser confessados. Se você tem pecados que não foram confessados, esses pecados não receberam o perdão de Deus, né? Então, nós precisamos pedir perdão a Deus dos pecados cometidos e também de pecados que às vezes não é efetuado, pecados que às vezes fica aqui só na mente, no pensamento, na intenção. Às vezes esse pecado não foi verbalizado, ele não foi consumado, mas ele foi gerado aqui na sua mente. Então, queridos, nós precisamos ter esse hábito de pedir perdão, de confessar esses pecados todos os dias, de alguma forma, queridos. A gente acaba caindo, né? A gente acaba pecando, às vezes por palavras, às vezes em pensamento. E quando chega no final do dia, a gente tem que liquidar esse saldo de pecado. Todo dia, no final do dia, a gente tem que pedir perdão a Deus pelos nossos pecados, né? Para que Deus nos perdoe e nos purifique de todo mal. Porque, de fato, Jesus, ele pagou o preço dos nossos pecados, né? Ele garantiu a nossa entrada lá. Mas os evangelhos, né? O próprio Pedro
fala que nós temos que confessar o nosso pecado, né? Nós temos que confessar para quem? Para homens? Não. Para as pessoas? Não. Confessar para Deus. Se não fosse necessário, nós confessarmos a Deus para que o Senhor Deus nos perdoe esse pecado, se fosse só suficiente, Jesus morreu, pagou esse pecado, agora não precisa mais pedir perdão, não estava escrito aqui, né? Na Bíblia, na palavra de Deus, por isso Pedro diz, né? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, então, isso quer dizer que se nós não confessamos os nossos pecados, nós também não recebemos perdão dele, né? E aqui, ó, no versículo 10, fala assim, ó, e se dissermos que não pecamos, nós fazemos dele mentiroso e não temos sua palavra em nós. Se nós dizemos que não pecamos, né, nós somos mentirosos, né? Porque sim, nós somos pecadores, né? Estas coisas vos escrevo, filhos meus, para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um intercessor diante do Pai, Jesus Cristo, o justo. Olha só, essas coisas, né, nos dita para que nós não pequemos, né? Mas como Jesus sabe que nós somos falhos e fracos e que nós vamos cair no pecado, ele fez o quê? Deus nos deu um advogado, que é Jesus, que intercede por nós, né? Em favor, né, de cada um de nós. Porque ele é a propiciação por nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. E nisso sabemos que o conhecemos e guardamos seus mandamentos. Olha aí, como que a gente sabe se a gente conhece a Deus ou não, né? A palavra de Deus está dando a resposta aqui, ó. Se você guarda os mandamentos de Deus. Se você, mais do que diz que o conhece e não guarda seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Se você diz que conhece a Deus, que serve a Deus e não guarda os mandamentos de Deus, você e eu somos mentirosos, é o que a palavra de Deus está falando aqui, né? Que se dissemos que conhecemos a Deus e não guardamos os seus mandamentos, nós somos mentirosos, né? E a palavra de Deus e a verdade, somos mentirosos e a verdade não está em nós. Mas o que guarda a sua palavra, neste verdadeiramente o amor de Deus tem sido consumado. E por isso sabemos que estamos nele. O que diz que está nele deve andar como ele andou. Esse andar aqui como ele andou, queridos, é praticar, né, aquilo que Jesus, né, fez e nos deixou, nos comissionou a fazer. Então, se nós dizemos que estamos em Cristo e dizemos que estamos nele, não guardamos a sua palavra, não andamos na sua palavra, nós somos mentirosos e a verdade de Deus não está em nós. Então, meus amados, olha só, a reflexão que eu quero deixar para você pensar hoje. Pecados precisam ser confessados, né? Para receber o que? O perdão. Então, que você tenha esse hábito tão necessário que é todo dia, todo o santo dia, você pedir para Deus perdão dos pecados, né? Pedir perdão, né, dos pecados, aqueles que a gente, que são tão sutis, né? Que são tão insignificantes, aqueles atos que a gente nem praticou, mas que, foi gerado aqui na mente, aquele mau pensamento, né? Que de repente a gente teve, né? Em relação a pessoas, em relação a situações. Então, que você não deite para dormir à noite levando, né, consigo, acumulando esses pecados, né? Não efetuados, mas pecados gerados na mente, né? Que todo dia você tem esse hábito de fazer igual o Jó. Lembra na história de Jó? Que ele sacrificava e orava, né? Se porventura os filhos tivessem pecado em pensamento por Deus, ele já estava sacrificando e orando. Então, que cada um de nós possamos ter, né,
esse discernimento e essa atitude de todos os dias falar: Senhor, me perdoa por algum pensamento, né, que não te agradou, algum pensamento que gerou tristeza para o teu coração, alguma mágoa, algum rancor, alguma coisinha, alguma sujeirinha que ficou lá, né, no coração, para que nós possamos alcançar de Deus o perdão desses pecados e Deus nos purifique, né, de tudo isso, né, de todas essas iniquidades, tá bom, queridos? Lembre-se sempre disso. Pecado precisa ser confessado a Deus. Nós precisamos confessar a Deus e receber dele perdão, tá bom, queridos? Então fica aí essa palavra de Deus hoje para você meditar, né? Nunca finalize o seu dia sem antes zerar esse saldo aí, ó, né? Que o Senhor Deus tenha misericórdia de nós, que o Senhor Deus perdoe, né, os nossos pecados, que Ele nos dê a graça, né, de todo dia irmos até o seu trono para recebermos dele, né, o perdão por meio, né, do nosso Jesus, que é o nosso intercessor e é o nosso advogado fiel, né, que defende as nossas causas perante Deus, tá bom, queridos? Essa é a nossa meditação de hoje, a nossa palavra de Deus hoje, para você pensar, analisar e colocar em prática, tá? Pensar, analisar e praticar, porque, queridos, conhecimento sem prática não tem utilidade nenhuma para nós, tá bom? Vamos orar? Querido Deus e Pai, eu te louvo, Senhor, glorifico o teu santo e eterno nome. Te agradeço, Pai, pelo privilégio que tu nos dá de nos despertar em mais um dia para vivermos ele, Senhor, para a tua honra e para a tua glória. Querido Pai, que tu nos perdoe, Pai, os nossos pecados, que tu nos dê, Senhor Deus, essa sabedoria, esse entendimento, esse discernimento, Senhor Deus, que tu nos dê a graça, Senhor Deus, de todos os dias, Senhor, irmos até o teu trono para pedirmos a ti, Senhor, o perdão dos nossos pecados, clamar a ti, Senhor Deus, a tua misericórdia sobre a nossa vida, Senhor Deus, para que possamos viver uma vida íntegra, uma vida, Senhor Deus, de honestidade, uma vida correta, Pai, aos teus olhos, e que nessas quedas, Senhor Deus, nessas falhas, Senhor, que o pecado causa em nós, nós possamos ir até o teu trono para encontrar, Senhor Deus, o perdão dos nossos pecados, das nossas falhas, que esses erros, Senhor Deus, esses pecados não nos afaste de nós, Senhor Deus, a tua presença, mas que nós alcance, Senhor Deus, o teu perdão e sejamos livres, Senhor, libertos de todos esses pecados. Nos dá, querido Pai, a tua paz, a tua presença nesse dia de hoje. Abençoe os teus filhos, Senhor Deus, cada um deles que estão aqui, sua família, sua vida, Senhor, como um todo. Nos dá uma sexta-feira, Pai, de paz, uma sexta-feira abençoada. Nos ajuda, Senhor Deus, a vencer as nossas dificuldades de hoje. Nos ajuda a vencer as nossas lutas de hoje, Pai. Esteja no controle, Senhor Deus, na direção. Que o teu bom Espírito, Senhor Deus, nos leve, Pai, a estarmos nesse dia de hoje, Senhor, conectados a Ti, Senhor, a Tua presença, recebendo de Ti, Senhor Deus, a força que precisamos, Pai, para permanecermos em Ti, Senhor Deus, e gerarmos frutos para o Teu reino, Pai. Que os Teus anjos de poder, Senhor Deus, nos dê também a proteção que nós necessitamos nesse dia de hoje. Nos livre, Senhor Deus, de toda seta, todo ataque, toda corrente, Senhor Deus, das trevas que tenta, Senhor Deus, contra a nossa vida. Tenta, Senhor Deus, contra a nossa família, Pai, que seja quebrada em nome de Jesus. Que o sangue poderoso do Teu Filho amado nos cubra, Senhor Deus, e nos livre de todo o mal, Senhor. Nos dá, Pai eterno, a Tua paz, a paz que excede todo entendimento. Abre, Pai, o nosso discernimento para entendermos a Tua palavra, Senhor Deus, porque a Tua própria palavra diz, Senhor Deus, que aqueles que praticam a Tua palavra, aqueles que andam, Senhor, na Tua palavra, são esses que Te amam, Senhor, verdadeiramente, e são esses que Te conhecem, Pai. E nós queremos, Senhor Deus, andar na Tua palavra, obedecer a Tua palavra, Senhor Deus, e fazer a Tua vontade, Pai. Fica conosco, Senhor Deus, hoje e sempre. É por Jesus que eu te peço e te agradeço. Amém.
Amém, meus amados? É isso aí, queridos. Pecados precisam ser perdoados, confessados e perdoados, tá? Então, medita aí nessa palavra hoje. Peça a Deus perdão dos seus pecados. De repente você, né, cometeu um pecado e tá aí, ó, escondidinho, mas que o Espírito Santo de Deus hoje traga à sua memória tudo aquilo que você precisa pedir perdão para Deus. Que você vá até o trono de graça do Senhor, confessando e recebendo dele perdão para os seus pecados, tá bom, queridos? Um final de semana aí abençoado para vocês. Que o Senhor Jesus Cristo reine no coração de vocês, ó. Coração aí cheio da presença e do amor de Jesus, transbordando aí no coração de cada um de vocês. O Senhor Deus, né, abençoe, livre, guarde, proteja cada um, tá bom, queridos? Fiquem todos na paz do Senhor. Deixa aí nos comentários seu pedido de oração, tá bom? Para nós orarmos aqui por vocês. Que Deus os abençoe e os guarde. Que o Senhor Deus faça resplandecer a sua face sobre cada um de vocês, tá bom? É um dia abençoado aí para vocês. Fiquem todos na paz do Senhor e até o próximo.